Deus é maravilhoso, mas para que a gente não venha perder tempo, eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel, no capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12. Segundo Samuel, capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo 8. Quem encontrou aí diz glória a Deus. Glória a Deus. 2 Samuel 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa, e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, e a Urias o heteu matastes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Até aqui. Irmãos, eu queria falar nessa noite para vocês sobre algo que acontece muitas vezes na nossa vida e que nós precisamos ter muito cuidado. É quando Deus abençoa a vida de uma pessoa, Deus prospera a vida de uma pessoa. Nós estamos falando sobre a unção. Nós queremos a unção de Deus nas nossas vidas. A unção de Deus é algo maravilhoso, amém? Quem aqui deseja essa unção na sua vida? E nós precisamos dessa unção nas nossas vidas. Porém, essa unção, ela pode ser perdida. Você pode perder essa unção, o vaso pode estar rachado, essa unção pode escapar por algum lugar. Mas nós temos que receber a unção e temos que reter a unção de Deus. O pastor Jacques ministrou lá no reencontro falando sobre isso. Pessoas que são ungidas, pessoas que são ex-ungidas, pessoas que nunca foram ungidas. Então eu quero dizer que a unção é algo maravilhoso na sua vida. E quando a unção de Deus está na sua vida, naturalmente você prospera. Quando a unção de Deus está na vida de um homem, Deus unge cada um para uma missão, Deus unge cada um para uma tarefa. E a unção de Deus na vida da pessoa faz você prosperar, faz você se dar bem, faz você ter êxito na sua caminhada, como aconteceu com Davi. Davi tinha a unção de Deus, nós lemos na palavra de Deus, ele é ungido de Deus, por isso ele venceu a batalha contra Golias, por isso ele chegou ao trono de Israel, porque ele era ungido de Deus. Mas aqui nós estamos lendo um texto onde muitas vezes as pessoas, no momento da prosperidade, no momento da bênção, quando Deus prospera, muitas vezes essas pessoas se perdem e começam a agir de maneira errada. Então eu preparei uma mensagem que Deus colocou no meu coração, e essa mensagem fala sobre lidando com o sucesso. Quando Deus abençoa a vida de uma pessoa, e muitas vezes a pessoa fica vislumbrada e se perde no meio do caminho e acaba até mesmo perdendo ou negociando a sua unção. Mas o Senhor colocou no meu coração para falar sobre isso, porque eu ouvi algo muito interessante. Eu ouvi um pastor falando comigo e eu concordei com ele. Ele falou que nós ensinamos a igreja brasileira, o povo do Brasil tem prosperado nos últimos anos. E você tem visto isso, a igreja tem visto isso. As pessoas que já são crentes há mais de 30 anos têm visto que há 20, 30 anos atrás a coisa não era assim.
Ninguém podia falar que era cristão porque o evangelho ainda era perseguido. As pessoas que iam para as suas escolas tinham que ser cristãos, mas de uma maneira escondida, porque não havia essa promoção do evangelho que existe hoje. Deus tem prosperado a igreja brasileira, Deus tem prosperado o povo no Brasil, por quê? Por causa da palavra de Deus. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, a palavra de Deus diz que o Senhor vai ouvir essas suas orações, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. E isso tem acontecido no Brasil. Deus tem prosperado essa nação, Deus tem prosperado o povo brasileiro, o povo tem chegado para a igreja, Deus tem derramado bênçãos. Talvez você conheça o testemunho de alguém que chegou na casa de Deus totalmente com a vida destruída, sem ter nada, não tinha condições nem mesmo de conseguir um emprego, e depois que se firma na casa de Deus, que busca a bênção de Deus, a unção de Deus, Deus faz essa pessoa prosperar, essa pessoa recebe a bênção de Deus na sua vida. Mas muitos no meio do caminho, depois que prosperam, perdem a unção, perdem a visão, saem do propósito e não cumprem o chamado que Deus tem nas suas vidas. E aí eu quero que você fale misericórdia. Então nós temos, a igreja tem ensinado o povo brasileiro a prosperar. O povo tem saído da miséria, o povo tem prosperado, ainda que alguns partidos políticos querem levar o crédito para si, dizendo que são seus planos de governo que tem melhorado. Mas eu quero dizer que o que tem melhorado a nossa nação chama-se a unção do Todo-Poderoso Jesus Cristo sobre esse país, a oração da igreja e do povo de Deus que tem se humilhado, tem feito atos proféticos, marchas para Jesus, orado em praças, vigílias, para que Deus tenha misericórdia e sare essa nação. E por causa desse arrependimento, Deus tem prosperado muitas pessoas. Mas nós ensinamos as pessoas a saírem da miséria, ensinamos a pessoa os princípios do dízimo, os princípios da oferta, e a igreja brasileira, o povo tem prosperado, tem crescido. Mas chegou o momento onde nós, a igreja, precisa ensinar o povo agora como lidar com essa prosperidade ou com essa bênção que Deus tem derramado sobre a sua vida. E a gente sabe, meu irmão, que é prazer e alegria de Deus. Salmo de número 35, versículo de número 27, diz que o Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos. Você pode dizer amém? Deus quer a sua igreja uma igreja próspera. Deus quer que vocês tenham uma vida próspera, que não significa recursos financeiros apenas. Muitas pessoas são abastadas financeiramente, mas não são prósperas. Deus quer prosperar a sua vida completamente, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua saúde, a sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida, porque quando você conhece esse Deus, você tem contato com a vida eterna que está no Evangelho de João capítulo 10, que Deus veio para nos dar vida e vida com essa vida com abundância. Significa isso, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? Então nós temos ensinado a igreja a prosperar. Deus tem avivado a igreja brasileira, a igreja tem vencido o espírito da pobreza. Por quê? A palavra de Deus tem quebrado esse espírito de miséria. Se a palavra de Deus não entrar, meu irmão, em um país ou uma nação, não adianta planos e projetos de governo, é preciso ter um avivamento. Ainda que muitos países e nações prosperam financeiramente, como eu conheço países lá fora que você vê países abastados financeiramente, com bons projetos do governo, as pessoas, todo mundo tem dinheiro, mas você vê uma nação destruída, não é um país próspero. Por quê? O povo está sofrendo na opressão, na depressão, na tristeza, porque não tem a bênção de Deus. E não adianta você prosperar, ter dinheiro, conseguir coisas nessa terra sem a bênção de Deus, porque a Bíblia diz no livro dos Salmos que aqueles que têm dinheiro sem entendimento são como os animais que perecem. E eu não quero ser como um animal que perece, mas eu quero que tudo que venha para a minha mão, tudo que Deus colocar na sua mão é para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então nós temos que saber que o primeiro sinal, irmãos, quando Deus quer abençoar uma nação, o primeiro sinal de avivamento, quando a gente lê 2 Crônicas 7,14, quando Deus está prosperando um país, uma nação, uma profeta que Deus falou isso para mim, é verdade, você pode estudar historicamente. Quando a nação começa a passar um processo de avivamento, Deus começa a abençoar um país, Deus permite que seja descoberto petróleo, riquezas naquela terra, recursos minerais. É sempre assim na história, irmão. Você pode olhar nas histórias. Então, como o Brasil, de 30 anos para cá, tem entrado nos caminhos do Senhor, Deus permitiu a descoberta do pré-sal recentemente, porque Deus quer derramar
para essa nação, para que daqui a gente possa enviar pastores, missionários e sustentar a obra de Deus nesses últimos dias. Amém? E nós sabemos que isso é uma grande verdade. Um dia eu estava lendo uma pesquisa, eu não lembro mais o nome da segunda cidade, mas foi lendo nessa pesquisa, onde essa pesquisa é feito um estudo chamado o IDHM. Esse IDHM significa Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. No Brasil nós temos 5.565 municípios, 5.565 cidades. E esse estudo foi feito para saber qual era a cidade do Brasil com o melhor nível de vida, com a melhor qualidade de vida. E na época que foi feita essa pesquisa, eu li e achei interessante. A cidade que tirou em primeiro lugar foi uma cidade do Rio Grande do Sul, chamada Feliz. Até o nome da cidade é bonito. Feliz, uma cidade com excelente nível de vida, quase não tinha violência na cidade, emprego à vontade na cidade, uma cidade próspera, uma cidade bem cuidada. E quando nós fomos ver na pesquisa, o índice da população evangélica, a maioria da cidade, acho que 70% da população é evangélica. E na pesquisa saiu qual a pior cidade do Brasil, com o pior índice de desenvolvimento humano. Eu não lembro mais o nome da cidade, eu não gravei, mas eu sei que foi uma cidade aqui do Nordeste, São de não sei o que, até o nome aí de uma idolatria, onde era o pior nível humano. Idolatria, pobreza, seca, fome, não tinha emprego na cidade, a pior cidade do Brasil. E quando você vai ver, essa cidade era uma cidade completamente idólatra. Então, irmãos, Deus visita a terra com maldição e Deus prospera quando nós estamos no caminho do Senhor. Isso é fato. Você pode dizer amém? Amém. Quando Deus sabe na terra, Deus prospera. Eu já tive acesso a outra pesquisa recentemente, onde disse que as piores cidades do Brasil, as cidades mais difíceis do Brasil, com as 20 piores, estão no Nordeste. Por quê? A idolatria é muito forte por causa da seca, mas toda idolatria já está sendo quebrada em nome de Jesus Cristo. Deus está levantando aí SOS Sertão, campanhas, levantando homens de Deus que já estão focando no Nordeste brasileiro, e nós vamos ganhar o Nordeste para Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Deus tem prosperado, Deus tem abençoado o seu povo, mas às vezes a gente se perde. E às vezes, irmãos, aqui no capítulo 12, onde nós lemos, versículo de número 2, diz o seguinte: 2 Samuel capítulo 12, versículo 2, diz que o rico tinha ovelhas e gado em grande número. Significa que essa pessoa era abastada, ela tinha o suficiente. E às vezes, irmãos, quando essa pessoa começa a ter a sua autossuficiência, quando você começa a ter o bastante, nós temos que ter um cuidado. Que cuidado é esse, pastor? Para você não entrar na vaidade pessoal. Amém? Tenha muito cuidado com a vaidade pessoal, porque muitas vezes Deus tem prosperado pessoas na igreja e você começa a ver a pessoa entrando por um caminho diferente. A pessoa já começa a querer falar diferente, já começa a querer achar que é melhor do que as pessoas, já começa a querer andar diferente, começa a ter uma vaidade diferente. E às vezes eu não gosto de muitas coisas que você vê, às vezes as pessoas postando coisas nas redes sociais, onde você sabe que a pessoa está fazendo aquilo somente para uma autopromoção, para mostrar alguma coisa para alguém que eu não sei o que é, e começa a entrar numa vaidade pelo meio do caminho. E eu creio que isso não é o que o Senhor quer para a sua vida e nem para a igreja. Amém? Então nós temos que ter cuidado com essa ostentação, nós temos que ter cuidado com essas vaidades, porque quando Deus prospera a sua vida, Ele tem um propósito, e o propósito é que você possa servir de maneira mais efetiva no reino dEle. Amém? A segunda questão está no capítulo 11, um capítulo anterior, que me chamou a atenção. No capítulo 11, do versículo de número 2, anterior ao 12, diz que uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E no terraço ele viu uma mulher que se estava lavando. E aqui, irmãos, entra outra questão que nós temos que ter muito cuidado quando Deus abençoa e prospera a sua vida. É um problema chamado acomodação. A Bíblia fala que Davi levantou-se do seu sono da tarde. Davi estava em casa
talvez assistindo sessão da tarde. Eu não sei o que ele estava fazendo lá no seu palácio, mas eu sei que ele estava em casa enquanto ele deveria estar na guerra. Ele não deveria ter esquecido esse princípio. Davi estava, digamos assim, sem ter o que fazer. E tem um ditado que diz que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Então você tem que se ocupar com as coisas de Deus. Então Davi, ele estava lá no seu terraço, acordou do sono da tarde. Foi quando ele subiu ao terraço. Daquele terraço ele avistou uma mulher que estava se banhando, e dali você sabe o final da história, onde problemas e ruína entrou na vida de Davi, na família dele, por causa dessa ociosidade que estava na vida dele. Então Deus prospera a nossa vida, irmãos, mas às vezes a gente começa a se acomodar. Deus prospera a sua vida, aí você já pega aquela TV que você tinha de 42 polegadas, agora já não serve mais, você quer agora uma de 65 polegadas. E Deus começa a prosperar a vida do crente, e você começa a querer outras coisas mais, e você começa a se perder pelo caminho, e você começa a querer adquirir coisas que o Senhor não escolheu para a sua vida, e você perde o propósito do que Deus tem para a sua vida, e não entende o porquê Deus está derramando bênção na sua vida. Então Deus tem um projeto para prosperar a sua vida, Deus quer prosperar o seu caminho. Agora você deve perguntar para Ele: Senhor, por que essa bênção ainda não chegou na minha vida? Será que você não está pedindo com um propósito errado no seu coração? Será que você não está pronto para receber a bênção quando Deus enviar essa bênção e prosperar a sua vida? Então, irmãos, muitas pessoas quando prosperam começam a entrar em uma acomodação. E aí, irmãos, você acaba dessa acomodação, gera uma letargia, gera uma ociosidade, e você acaba adormecendo espiritualmente. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 14, que nós precisamos despertar do sono espiritual para que Cristo ilumine a sua vida e possa usar você para a glória dele. Você pode dizer amém? Então, irmão, você tem que ter muito cuidado. Que às vezes a pessoa acha que Deus derrama bênção e prosperidade na sua vida, para que você pense assim: meu passaporte já está carimbado, eu agora já estou pronto para ir para o céu, eu agora só tenho que desfrutar de dias bons aqui na terra. Não que servir a Deus não seja dias bons, mas você só vai ser completamente feliz e realizado quando você estiver cumprindo o plano e o projeto que Deus tem com a sua vida aqui nessa terra. Então, irmãos, muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, brigando, disputando posições, disputando lugares na igreja, disputando cargos, disputando títulos, disputando isso, disputando aquilo. Por quê? Essa pessoa está ociosa, essa pessoa não está fazendo o que Deus mandou ela fazer. Porque quando você está envolvido com a obra de Deus, você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, você não tem tempo para essas questões. Você não tem tempo para ficar brigando, para ficar prestando atenção à vida do outro, como Davi estava lá no terraço da casa dele, prestando atenção a uma mulher vizinha que estava tomando banho. Por quê? Ele estava ocioso, irmãos. Então, quando você está envolvido com com a obra de Deus, com as coisas de Deus, buscando o Senhor para a sua vida, buscando avivamento na sua vida, buscando unção, buscando a bênção de Deus na sua vida, comunhão com Deus, você não tem tempo para historinhas, você não tem tempo para fofoca, você não pode parar para perder tempo com conversas que não levam para lugar algum, porque Deus tem algo especial na sua vida e você não tem tempo a perder. Amém? Porque você tem um alvo, como o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo prosseguia para um alvo, porque ele sabia que ele tinha um prêmio e ele tinha um alvo na frente dele. E o alvo do apóstolo Paulo era agradar ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, em todas as áreas da vida dele, ganhar almas para Jesus Cristo e fazer a igreja dele crescer em toda a terra. Então você tem que ter um alvo. Você tem que ter um foco na sua vida, você tem que ter determinação, saber onde você quer chegar, para que as propostas desse mundo não venham tirar você facilmente do caminho. Amém? Amém. Então, às vezes, nós precisamos despertar desse sono, que às vezes nós estamos dormindo, Deus tem prosperado a nossa vida e a gente se perde pelo caminho. Outra questão interessante está no capítulo 11, versículo 15. No capítulo 11, versículo 15 diz assim: Davi escreveu uma carta e disse nessa carta: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, então retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Irmãos, um homem ungido por Deus, olha assim, ungido por Deus, que chegou ao trono. Amém?
um homem ungido por Deus, que chegou ao lugar onde Deus queria que ele chegasse. E de repente, irmãos, por causa, talvez eu não sei dizer qual o problema, ou a falta de vigilância, eu não sei, ou a ociosidade, porque ele não estava na batalha, eu não sei, não quero encontrar um motivo aqui, mas eu quero dizer que está registrado na palavra de Deus, e isso serve de alerta para as nossas vidas. Olha a decisão que Davi tomou no capítulo 11, versículo 15, mandando Urias ir para a frente de batalha, depois que os amigos recuassem e o abandonassem para que ele fosse morto. E aí, irmãos, a gente começa a ver quantas pessoas ungidas na casa de Deus, levantadas por Deus, mas depois não sabem lidar com a unção que Deus deu na sua vida. Não sabem lidar com a unção. Deus abençoa, Deus derrama bênção, graça sobre a sua vida, e a pessoa começa a tomar atitudes que não agrada a Deus. E aqui eu quero dizer, talvez houve uma perda de sensibilidade na vida de Davi. Irmãos, qual a sensibilidade que ele estava tendo? Em enviar o seu próprio amigo para o campo de batalha para que fosse morto. Então, às vezes, quando nós estamos perdendo essa unção, a gente começa a perder a sensibilidade na nossa vida espiritual. A gente começa a não ouvir mais claramente a voz de Deus quando fala aos nossos corações, a não ouvir mais a voz do Espírito Santo, e o resultado é isso aqui, ó: atitudes que desagradam a Deus, que acabam resultando com a morte de pessoas. Talvez eu não estou falando de morte física, pode até vir a combinar com uma morte física, mas às vezes a morte espiritual. Por quê? Uma insensibilidade. Deus tem prosperado a sua vida, tem derramado bênção sobre a sua casa, mas você está fazendo o que com isso? Você continua sensível à voz de Deus? Continua sensível à voz do Espírito Santo, para o que Deus está falando na sua vida? Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes quando Deus prospera a pessoa, Deus derrama bênção, e nós sabemos que é inevitável. Se você está debaixo da unção de Deus, você vai prosperar. E quando você prosperar, você deve vigiar nessas questões, em nome de Jesus. Amém? Às vezes nós encontramos tanta politicagem no meio da igreja, pessoas querendo agir dentro da igreja como se age lá fora, no mundo político. Mas eu quero dizer que na casa de Deus quem manda é o Espírito Santo. Amém? E muitas pessoas, irmãos, começam a perder a sensibilidade, começam a ficar orgulhosas, e aí começa a entrar o problema. E a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo. Esse termo resistir é como se Deus estivesse colocando a mão, impedindo a sua passagem. Então Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Então quero dizer que Deus tem prosperado essa igreja. Eu estou falando especificamente da Igreja Batista Central. Você pode dizer amém? Amém. Se você olhar, apesar de não ter muito tempo aqui, mas se você olhar o passado, Deus tem prosperado e tem derramado graça, unção e bênção nessa igreja e nesse ministério. Amém? Amém. E se a bênção e a unção de Deus está nesse lugar, eu quero dizer para você que é inevitável que haja um crescimento, que haja um transbordar da bênção de Deus. É inevitável que esse lugar aqui, dentro de pouco tempo, se torne pequeno para as pessoas que virão aqui ouvindo falar desse Deus. Mas nós temos que ter no meio do caminho muito cuidado, para que a gente não venha perder a sensibilidade, e ter muito cuidado às vezes com os comentários, porque nós conhecemos histórias e mais histórias de ministérios e igrejas que começaram debaixo dessa unção, e às vezes pelo meio do caminho se perderam em algum ponto, mas que em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai nos dar a sua revelação e a sua graça, para que a gente esteja sempre no foco, sem perder o que Deus tem para nós nesse lugar. Eu conheço um testemunho de uma igreja lá nos Estados Unidos. Os caras estavam crescendo muito, a igreja crescia, prosperava, crescia rapidamente, e eles declaravam que queriam ser a maior igreja do país em tanto tempo. Eles declaravam isso. Eu não sei, irmão, se essa declaração foi na base do orgulho, eu não sei onde que foi que entrou de errado nesse ministério, mas eu quero dizer que depois disso, dessas coisas, começaram a acontecer um probleminha aqui, um problema ali, e a igreja começou a se rachar, começou a haver divisões, separações, e acabou culminando com um problema sério total daquela igreja.
E esse pastor me falou que quando ele passou lá anos depois, aquele templo imenso daquela igreja estava à venda como galpão, e nas paredes só tinham rachaduras e mofo nas paredes. Então quero dizer para vocês que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde, amém? Deus tem abençoado as nossas vidas, Deus tem abençoado esse ministério, e eu quero declarar em nome de Jesus Cristo uma vigilância na sua vida nessa área. Deus tem prosperado a sua vida. Eu sei que a liderança desse ministério é uma liderança que você percebe o espírito da humildade, mas nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes o problema não parte da liderança, às vezes o problema parte da membresia das pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com muitos comentários às vezes que a gente faz, não é verdade? Às vezes a gente enche o peito para dizer que a nossa igreja é a melhor ou é a maior da cidade, que a nossa igreja tem isso e tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo, e aí começa a entrar um orgulho espiritual nas nossas vidas, e isso não agrada ao Senhor, mas Deus dá graça ao humilde, amém, irmãos? E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes essa prosperidade Deus derrama na vida das pessoas e nem todos estão prontos para lidar com ela. Muitos americanos, na época que eu estive lá, eu percebi a diferença. Você ia pregar para um deles, alguns americanos, eles falavam para mim assim: mas para que eu preciso ouvir esse Jesus? Eu falei: cara, porque você precisa de salvação. Ele: mas eu não preciso desse Jesus na sua vida, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu vivo em um bom país, eu tenho um bom plano de saúde, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família, eu vivo feliz, eu já tenho tudo que eu preciso. Olha a questão e o problema do orgulho que entra na vida da pessoa quando Deus prospera uma pessoa. Você não queira saber, você que talvez você conheça, mas você não queira saber a tristeza que é nesses países muito ricos, onde as pessoas não têm Deus. Eu estive uma vez, alguns anos atrás, ministrando em uma igreja lá na Suíça. A Suíça é um país muito rico, e o pastor daquela igreja me falou assim: Davi, você não sabe como é aqui entre os jovens. O índice de suicídio é altíssimo. Você sabia que os países onde tem o maior índice de suicídio são nos países ricos? Os jovens da Suíça, eles chegam aos 16 anos de idade, não precisam de mais nada, já tem a melhor faculdade paga pelo governo, já tem os melhores carros na sua porta, já tem um apartamento ou uma casa comprada. Com 16 anos de idade ele já tem tudo. E por isso eles não encontram propósito e sentido da vida. O que é que esse jovem vai fazer? Os que não conhecem a Deus vão beber, vão usar drogas e vão subir em um monte que o pastor me falou que tem uma pedra muito alta lá, que constantemente eles sobem nessa pedra muito alta e de lá de cima se jogam. Por quê, irmãos? Desespero. Prosperidade sem a unção de Deus. E nós temos que ter cuidado, porque Deus quer derramar bênção na sua vida. Deus tem prosperado a sua vida, Deus tem prosperado a Igreja Batista Central, Deus tem prosperado esse povo, mas nós vamos dar bom testemunho, vamos estar seguindo na humildade, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo e tendo cuidado para que essa unção não se perca na nossa vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas olha por onde ele entrou, o caminho que ele seguiu. Outro exemplo interessante de países ricos é o Japão. O Japão é riquíssimo, e eu não sabia disso, mas no Japão é o único país onde tem um livro que você compra nas bibliotecas, na rua você pode comprar, chamado Manual de Suicídio. Você compra no Japão, é permitido por lei. A pessoa quer se suicidar no Japão, ele compra um livro e lá naquele livro ele vai ler como se suicidar da melhor maneira, a forma de suicídio que é menos dolorosa, o suicídio que não causa dor, os tipos de suicídio. E eu vi um pastor amigo meu fazendo um documentário sobre isso. Ele esteve lá no Japão, ele foi visitar um lugar que é chamado Mar de Árvores, que é uma floresta grande que tem. Eles adentram naquela floresta e por lá mesmo dão fim à sua própria vida. Por quê? Riquezas, prosperidade, bênção de Deus, que Deus tem derramado bênção naquele país, mas o povo não está sabendo lidar com isso. Você pode dizer misericórdia? Então, muitas vezes a gente começa a ter atitudes que não agradam a Deus. As pessoas começam a entrar por caminhos que não agradam ao Senhor depois que Deus derrama a bênção na sua vida. Um dia uma pessoa me falou que encontraram o pastor Márcio Valadão aí em algum lugar. Quem conhece o pastor Márcio Valadão? Igreja Batista da Lagoinha, não sei quantos membros tem hoje, 30 mil ou 40 mil? Alguém sabe mais?
já está em 50, nessa época tinha em torno de 30 mil membros. E aí perguntaram para ele assim, ele estava em um congresso, e no congresso, ele às vezes está indo, não sei, ele estava no ônibus junto com as pessoas, e aí um repórter chegou para ele e falou: Pastor Márcio, eu queria fazer uma entrevista. Ele, pois não. Ele falou: eu vou estar a caminho do congresso no ônibus, e lá no ônibus você senta e comigo do lado no ônibus e a gente vai conversando. Aí o cara fez a pergunta para ele: como é que o senhor se sente sendo pastor de uma igreja de 30 mil membros? E o pastor Márcio falou para aquele repórter assim: eu me sinto da mesma maneira de quando eu assumi a igreja, quando ela tinha 190 membros. Então, irmãos, quantas pessoas começam a se sentir diferentes ou especiais porque Deus tem abençoado ou prosperado a sua vida ou o seu ministério? Quantas pessoas acham que são mais ungidas ou mais especiais porque Deus tem abençoado a sua vida? E eu quero dizer que é no momento em que a gente começa a deixar de olhar para Cristo e de perder esse espírito de humildade, que você começa a perder a visão e a unção na sua vida. Mas isso não irá acontecer na sua vida, em nome de Jesus Cristo eu declaro. Então o pastor Márcio declarou: da mesma maneira, não tem diferença nenhuma. A igreja pode ter 30 mil, 200 pessoas, 50 mil, 150 mil membros, a mesma coisa. Da mesma maneira eu me sinto como Deus me chamou e me colocou aqui nesse lugar. Outra questão perigosa, a gente lê uma outra história lá em 1 Samuel capítulo 13. Lá em 1 Samuel capítulo 13, do versículo 13 ao 14, conta a história de Saul, onde Saul perdeu a unção na vida dele. Por quê? Porque Saul se tornou independente de Deus. Quantas pessoas Deus prospera e depois que você consegue o que você quer? Muitas pessoas estão na casa de Deus não em busca do Criador, não em busca do abençoador, mas em busca de uma bênção. E depois que conseguem a bênção, dão tchau para a igreja, dão tchau, bye bye para Jesus Cristo e vão seguir a sua vida sem a unção de Deus e acabam se tornando independentes de Deus, porque acha que o seu dinheiro vai comprar, ou aquela bênção que Deus tem colocado na sua vida é suficiente, e você acha que você terá dias prósperos e felizes sem a bênção e sem a unção de Deus, e isso é um tremendo engano na sua vida. Então Saul perdeu, irmãos, a unção de Deus. Saul também foi escolhido por Deus, Saul estava reinando, mas Saul se tornou independente de Deus, começou a querer fazer as coisas do jeito que ele achava que tinha que ser. Saul começou a desobedecer a Deus e fazer as coisas, Deus dava uma instrução para ele e ele queria fazer da maneira que ele achava que tinha que ser. E nós temos que ter esse cuidado, porque a unção de Deus na sua vida pode deixar você tentado a se achar independente de Deus, achar que você pode fazer a coisa do seu jeito porque você agora tem unção. Ah, mas as coisas funcionam do meu jeito porque sempre funcionaram assim. As coisas têm dado certo até aqui, então vai dar certo porque tem dado certo até aqui. Mas eu quero dizer que se você tem a unção de Deus na sua vida, você anda debaixo da direção do Espírito Santo de Deus para todas as áreas da sua vida. Amém? Então Davi, Saul perdeu o seu reinado, porque ele negociou a sua unção. Deus mandou a bênção sobre a vida dele e ele não soube lidar com aquilo. Há uma outra frase interessante que diz assim, que a cada 100 pessoas, se você prosperar ou se você colocar bênçãos ou prosperar financeiramente, a cada 100 pessoas, somente uma está preparada para lidar com isso. 99 acabam se perdendo pelo caminho. E eu quero dizer para você, irmãos, que Deus tem um propósito na sua vida. Amém? O Senhor tem um plano e tem um projeto na sua vida. Ele quer abençoar a sua vida com paz, com prosperidade, como está em Salmo de número 35. Mas Deus quer que você use essa prosperidade com muito cuidado e use essa unção para glorificar o nome dele aqui nessa terra. E por último, as consequências que vieram na vida de Davi por causa disso foram eternas. 2 Samuel capítulo 12, no versículo 10, diz assim: o profeta Natan falou para Davi no versículo 10: agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Davi
ungido por Deus, reinando no trono, cumprindo o seu chamado, fazendo o que Deus mandou ele fazer, mas não teve cuidado ao lidar com a unção que estava na vida dele. Então você deve proteger a unção que Deus derrama na sua vida. Amém? Deus chamou você, Deus trouxe você para esse lugar, Deus tem prosperado a sua vida aqui nesse lugar, Deus tem prosperado esta igreja, este ministério, mas nós vamos continuar debaixo da unção e debaixo dos princípios da palavra de Deus. Amém? E Davi, por causa disso, teve que colher consequências desastrosas. Daqui por diante você pode ler na Bíblia que depois disso começou a ter sérios problemas na família dele, problemas de guerras entre a própria família, problemas de disputa, problemas familiares, por causa dessa perda de sensibilidade, porque ele enviou seu próprio amigo e irmão para ser morto no campo de batalha. Então, quando Deus prospera o seu povo, é porque Ele tem um propósito, Ele tem uma vida, e Deus tem algo específico em abençoar a sua vida. E Deus, quando prospera a sua vida, é porque Ele quer que você use com sabedoria para abençoar aqueles que estão à sua volta. Amém? Então Deus tem prosperado, irmãos, a igreja brasileira. Deus tem prosperado o povo do Brasil, sim, amém. Deus tem prosperado a igreja Batista Central, para a glória de Deus. Mas nós temos que saber fazer um bom uso desta unção, amém? Saber que o que Deus tem colocado para a sua vida não é apenas para você ficar sentado recebendo as bênçãos que Deus tem para a sua vida e se esquecendo daqueles que estão lá fora. Quando Deus entregou a sua porção, como aconteceu no Antigo Testamento, entregou a porção da terra para o povo que saiu do Egito, o povo que recebeu a sua porção ou a sua herança do lado de cá do Jordão teve que passar para o outro lado do Jordão para fazer os seus irmãos também tomarem posse da terra prometida. Tiveram que passar para guerrear pelos seus irmãos que ainda não tinham tomado posse. Então você que já tomou posse das bênçãos de Deus, você que está na casa de Deus, Deus tem dado uma porção na sua vida, a sua herança, a paz no seu lar, a paz na sua família, você tem que agora cruzar o Jordão e ajudar as pessoas que estão lá fora, aqueles que precisam ser alcançados pela graça e pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque é fácil, irmão, às vezes quando a gente prospera, quando Deus manda a bênção, a gente se acomodar, a gente achar que é isso mesmo, que você já chegou onde queria chegar e que tudo está bem. Mas eu quero dizer que o Senhor tem algo mais a fazer com a sua vida e que Ele quer que você continue sendo usado por Deus. Deus quer que você continue sendo essa bênção que você sempre foi. Deus quer que você volte a ter momentos de comunhão com Ele. Deus quer que você volte a buscar a unção dEle na sua vida. E quando Deus começar a prosperar na sua vida em todas as áreas, na área física, na área espiritual, na área financeira, na área material, em todas as áreas, no seu ministério, você não pode esquecer de onde Deus te tirou. Você não pode esquecer do plano que Ele tem na sua vida e do exemplo que Jesus deixou para nós. Então nós temos que ter muito cuidado com as bênçãos que Deus manda nas nossas vidas, porque muitas pessoas às vezes não entendem o que Deus está fazendo e começam a tomar iniciativas e atitudes que não agradam a Deus, começam a tomar iniciativas e fazer coisas dentro da casa de Deus que não agradam verdadeiramente ao Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado, essa cautela, porque eu creio que o Senhor tem derramado bênçãos na sua vida, o Senhor tem derramado bênçãos no seu ministério, o Senhor tem derramado bênçãos neste ministério, e muitas bênçãos maiores virão pela frente. Você pode dizer amém? Amém. Mas nós temos que saber como que nós vamos lidar com isso, para que não haja nenhum tipo de orgulho espiritual na sua vida, que não haja nenhum tipo de insensibilidade da sua parte por achar que Deus está nos abençoando porque somos melhores do que alguém. Não, mas é simplesmente o amor e a misericórdia de Deus das nossas vidas, amém? É simplesmente o plano e o projeto que Deus tem com as nossas vidas, o plano e o projeto que Deus tem com a sua vida, que faz você chegar aonde Ele quer. Então não é da sua habilidade. Coríntios fala sobre isso. Não que você conquista nada pela força do seu braço, mas é a unção de Deus, é o Espírito Santo que faz você conquistar o que você tem na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Nada que você consegue, nada que você conquista nessa vida vem de você mesmo. Você não tem essa capacidade.
Mas tudo que nós fazemos é por causa da unção, é por causa da capacidade que o Espírito Santo dá para as nossas vidas. Amém? Unção, irmãos, eu vi um pastor definir, eu achei algo muito interessante. Ele falou que a unção é você ter habilidade para fazer ou realizar o impossível. Ele falou, é como se fosse mais ou menos assim. Unção é como se você pudesse ver no mundo físico. É possível você ver uma vaca, ela subir a uma árvore e lá em cima no galho da árvore conseguir arrancar um fruto no topo da árvore e depois descer? É impossível você ver isso no mundo físico. Mas eu quero dizer que na vida do crente a unção faz essas coisas na sua vida. A unção faz o crente chegar em lugares impossíveis, a realizar coisas que são impossíveis na ótica humana. E a unção faz você fazer coisas para Deus, coisas que você não imaginava que estava dentro da sua capacidade, mas a unção faz você conquistar e vencer para a glória de Deus. E é por isso que eu estou advertindo sobre o cuidado com a unção, porque quando a pessoa começa a prosperar com a unção de Deus, a pessoa começa a achar, eu agora sou o cara, eu agora sou a pessoa, eu agora estou começando a viajar de avião, já comecei a receber meu primeiro convite para ir pregar em outro lugar, para estar dentro de um avião. E a pessoa, quando já entra no avião, já começa a se sentir diferente, já começa a achar que ali já tem uma unção diferente, porque foi e pregou em tal lugar, na igreja tal, ou foi no lugar tal, e já começa a sentir diferente por causa disso, por causa daquilo, porque falou com fulano de tal, porque tirou uma foto com fulano de tal, porque conseguiu fazer uma oração pela presidente, porque falou como senador, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Misericórdia, amém, irmãos? Quando Deus derrama unção na sua vida, essa unção é inegociável e você deve zelar dessa unção com todo cuidado na sua vida. Você deve guardar pela unção de Deus na sua vida, você deve proteger a unção de Deus na sua vida, porque é essa unção que vai levar você a morar no céu e a ver o Senhor Jesus Cristo face a face. Então unção é você fazer aquilo que está fora da sua capacidade. Se na sua oração você tem pedido coisas para Deus que é fácil de realizar, irmãos, isso aí é fácil. Então depois você vai dizer, foi eu mesmo que fiz, foi eu que realizei. Mas você começa a perceber quando Deus está trabalhando na sua vida, quando você está movendo na unção, quando você começa a sonhar e a pedir para Deus coisas que são maiores do que você. Coisas que você na sua capacidade não tem como resolver sozinho, não tem como realizar sozinho. Mas você na unção e no poder do Espírito Santo vai fazer o que Deus mandou você fazer em nome de Jesus Cristo. Você acha que não consegue pregar, mas Deus está dizendo, na minha unção você vai pregar o meu evangelho em nome de Jesus Cristo. Você que está dizendo, pastor, eu nunca terei condições de talvez fazer a obra de Deus em outros lugares, ou de fazer isso, ou de pregar na frente de um grupo de pessoas como esse. Pastor, eu nunca farei isso, eu não tenho habilidade para isso. Mas eu quero dizer que a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida vai capacitar você para ter vitórias na sua vida, para abençoar a sua vida, mas que com tudo isso você não esqueça de quem te ungiu e quem derramou essa bênção sobre você. Amém, irmãos? Deus tem um projeto lindo com a sua vida. Deus quer prosperar na sua vida e já tem feito isso. E bênçãos maiores virão pela frente. Mas você tem que ter muito cuidado para quando chegar lá, você não começar a se tornar ocioso, começar a achar que as coisas já estão tudo no seu devido lugar e que você agora precisa apenas aguardar o arrebatamento da igreja. Na verdade, quando Deus prospera o seu povo, irmãos, Deus tem um propósito quando Ele prospera a igreja, quando Deus prospera o seu povo. Deus tem um propósito em te abençoar. E esse propósito, sabe o que é? É fazer com que você use o que Ele te deu para abençoar aqueles que estão à sua volta. É assim que Deus faz na vida daquelas pessoas, na vida das pessoas que prosperam. Há uma história interessante que eu ouvi falar sobre essa questão de prosperidade. Quando Deus tirou o povo do Egito, o que foi que Deus fez? Os egípcios pegaram todo o ouro, muito ouro, e entregou na mão do povo de Deus. E o povo saiu dali do Egito com bastante ouro nas mãos. Fala assim, o povo saiu do Egito com muito ouro. Está escrito na palavra de Deus. E para que Deus deu esse ouro todo para esse povo? Você vai perceber que lá na frente, quando o povo estava no deserto, Deus falou assim, pediu para que o povo trouxesse ofertas de ouro para a construção do tabernáculo no deserto.
E o povo começou a trazer ofertas, pulseiras de ouro, cordões de ouro, todo o ouro que eles tinham ganhado da mão dos egípcios, eles começaram a trazer e entregar nas mãos de Moisés para que fosse construído o tabernáculo. E nós sabemos que o tabernáculo hoje representa vidas humanas. O tabernáculo representa o lugar onde está a glória de Deus, o lugar onde Deus habita. E onde que Deus habita? Hoje, Deus habita em templos, não feitos por mãos de homens, mas Deus habita no corpo, Deus habita em templos, na vida das pessoas. Então, quando Deus abençoa a sua igreja, Deus prospera o seu povo, entregando ouro, entregando bênçãos nas suas mãos, é porque Deus espera que isso seja ofertado para a construção do tabernáculo. Ou seja, Deus espera que as bênçãos que Ele tem colocado na sua vida, você invista para o crescimento da obra de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deus espera que você invista de uma maneira melhor e de uma maneira maior, para que o nome dele seja glorificado. E é por isso que Deus prospera, e nós temos que ter cuidado. Quando Deus prospera as nossas vidas, Deus quer que a gente use o que Deus tem nos dado. Eu não me lembro bem do versículo de cabeça, mas tem um versículo que eu coloquei aqui. É interessante quando Jesus fala que nós devemos usar, Jesus falou isso, use as suas riquezas terrenas, use o que você tem para ganhar amigos, para fazer amigos, para depois ganhá-los para o reino. Tem um texto na palavra de Deus onde Jesus Cristo deu essa dica. Ou seja, use o que você tem, meu irmão, para ganhar vidas para Jesus Cristo. Use o que Deus te deu, as ferramentas que Deus te deu, para ganhar amigos, para fazer amizades e depois ganhar essas pessoas para o reino de Deus. Amém? E nós temos que estar muito cautelosos com a unção que Deus tem derramado nas suas vidas. Você não pode deixar essas coisas controlar ou ter domínio algum no seu coração. Não tem nada de errado em ser abençoado, em ser próspero financeiramente ou materialmente em todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz que Deus se alegra com isso, mas o problema está quando você permite essas coisas ter domínio no seu coração e assentar no lugar onde somente Cristo deve assentar, que é o trono do seu coração. Você pode dizer amém? Amém. Nós temos que ter muito cuidado, porque as pessoas podem se perder com essas coisas e confundirem as coisas, confundir a bênção que são as bênçãos que resultam da unção de Deus na nossa vida. Amém? E para isso eu queria agora orar por você. Eu quero pedir que você se coloque de pé. E eu vou estar orando pela sua vida, para que o Senhor possa prosperar o seu caminho mais e mais, e que você possa lidar com a unção que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Deus tenha abençoado seu pai, Deus tenha abençoado sua mãe, Deus tenha abençoado a sua família. Senhor, nessa hora eu oro para essas pessoas que talvez estejam presas, Pai, nas coisas desse mundo, nas coisas materiais, talvez em busca de riquezas, em busca de prosperidade, talvez em busca da bênção e não do abençoador. Pai, eu oro para que isso possa tocar no coração e na mente dessa pessoa agora. E eu peço em nome de Jesus Cristo que a tua unção possa estar agora sobre a vida dessa pessoa. Pai, que o Senhor possa libertar essa mente, esse coração, talvez das prisões que o inimigo tenha colocado essa pessoa. Em fazer essa pessoa achar e acreditar que é a força do seu braço que tem conquistado as coisas, que foram seus estudos, que foram seus esforços. Mas eu quero dizer que sem a bênção do Senhor você não chegaria a lugar algum. Eu quero declarar na sua vida que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Você será próspero com a bênção de Deus na sua vida. E se tem alguém aqui que está fora desse propósito, dessa visão, mas se hoje você quer alinhar a sua vida com o dono da unção, se você quer fazer um compromisso com Jesus Cristo nessa noite, eu quero que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. Se você reconhece, pastor, eu reconheço que Deus tem abençoado a minha vida, mas eu ainda não reconheci fazendo uma aliança com Ele. Mas se você quer reconhecer nessa noite, eu quero que você levante a sua mão, onde você estiver, eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida. Tem alguém aqui? Meus irmãos, vamos fazer o seguinte, eu já perdi a conta. Você pode vir aqui à frente para mim te dar um abraço, orar por você. Vem aqui à frente rapidamente, enquanto a igreja está louvando ao Senhor aqui, agradecendo. Você vai vir aqui à frente, venha para essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que levantou a mão. Eu quero orar pela sua vida, para que essa unção de Deus esteja na sua vida e que você não perca essa unção jamais na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto a igreja glorifica, você pode dar um aplauso de Jesus, né?
unção especial aqui na sua vida. E eu aconselho você a não perder essa unção por nada. Amém, meu irmão? Aconselho você a não perder essa unção do Espírito Santo que está aqui, que eu estarei ministrando na sua vida. E Deus quer fazer com que você prospere. Eu peço que a igreja continue orando, feche os seus olhos, estenda as suas mãos para cá. Deus Todo-Poderoso, nós agora entregamos a vida desses irmãos que estão aqui na frente. Entregamos a vida deste jovem, desta jovem, deste irmão, de cada pessoa que está aqui à frente, meu Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo uma unção especial na vida deles agora. Meu Pai, eu te peço, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, para que jamais se apague. Meu Deus, faz com que essa pessoa agora ande nos caminhos do Senhor. Meu Pai, eu te peço, dá um desejo no coração de ler a tua palavra, de orar, de buscar a tua face, de estar na tua casa. E eu declaro uma unção especial do Espírito Santo na vida dessa pessoa, meu Pai. Eu peço a bênção do Senhor sobre cada uma delas aqui, em nome de Jesus Cristo. Ó, meu Pai, que o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre cada uma delas aqui, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E eu peço para que os irmãos aqui repitam comigo assim em voz alta, vocês que estão aqui na frente, digam assim comigo: Senhor Jesus. Fale mais alto que eu quero ouvir essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, carente da tua misericórdia e do teu perdão. Nesta hora, eu te entrego a minha vida sem reservas e te peço, escreve o meu nome no livro da vida para que jamais se apague, e me ensina a partir de agora a andar pelos teus caminhos todos os dias da minha vida. Amém? Quem crê diz glória a Deus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe essa vida, meu irmão. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Olhe para as duas palmas das suas mãos, olhe para a sua mão, na sua frente assim. Olhe para dentro da sua mão aí. Você sabia que Deus colocou nas suas mãos, Deus depositou aí nas suas mãos algo especial, uma unção tremenda. Onde você tocar é abençoado. Continue olhando para as suas mãos. Deus depositou essa unção aí nas suas mãos. Mas muitas pessoas, talvez por uma falta de sabedoria, ou por não serem sido advertidas ou ensinadas corretamente, pegam essa unção e jogam fora. Muitas pessoas pegam essa unção que Deus deu na sua vida e é como se jogasse em um vaso sanitário depois dessa descarga. Ou outras pessoas ainda têm essa unção na sua vida e não estão fazendo absolutamente nada com ela. Mas a partir de agora eu quero que você levante a voz e olhe junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje à noite eu reconheço a unção que o Senhor tem depositado na minha vida. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Usa a minha boca, os meus olhos, os meus pés e a minha vida para glorificar o teu nome. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que essa unção na minha vida jamais se apague. Mas eu clamo no nome de Jesus que o Senhor aumente essa unção a cada dia, o desejo de orar, de buscar a tua face, de jejuar, de estar na tua presença e de te adorar. Deixa eu orar por você agora. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Há pessoas aqui com unção missionária, mas que foram paralisadas pelo mal. E eu quero quebrar agora essa maldição na sua vida em nome de Jesus Cristo. Há pessoas aqui com chamados extraordinários, Deus, mas essa pessoa tem colocado os olhos nas circunstâncias, nos problemas. Essa pessoa tem colocado os olhos no que está acontecendo na sua volta e por isso estão deixando a unção de Deus escapar. Mas eu quero declarar que essa brecha está sendo fechada nessa noite e a unção de Deus não vai sair da sua vida, mas você irá transbordar para a glória de Deus Pai. Há pessoas aqui chamadas para ministério de evangelismo nas ruas, há pessoas aqui chamadas para evangelizar em praças públicas, para evangelizar em rodoviárias, para levar palavras com projetos
usado para a glória de Deus. Eu quero declarar que nada do que Deus tem planejado e projetado para a sua vida aqui nessa terra vai ficar para trás. E que você não irá morrer sem antes cumprir o que Deus tem preparado para você aqui nessa terra. Eu quero declarar que você será usado por Deus, você será abençoado por Deus, você vai pregar a palavra, você vai falar de Jesus, você vai orar e enfermos serão curados através dessas mãos que você está olhando aí adiante de você. Não é você que vai fazer, é a unção de Deus na sua vida. Não é você, é o Espírito Santo através de você. Não é você que vai abrir esta empresa, este negócio, é a unção de Deus que estará com você. Não é você que estará levando a palavra de Deus naquele lugar, é a unção de Deus que vai estar com você nos hospitais, nos lugares mais difíceis dessa terra. É a unção de Deus sobre a sua vida, que eu declaro nessa noite que está selado e que o mal não irá tocar e não irá roubar a unção de Deus que está sobre a sua vida, Pai. E eu declaro também, meu Pai, uma bênção especial sobre este ministério, sobre a Igreja Batista Central, sobre todos os pastores, sobre